E aí galera, beleza? Professor Telmo aí. Bom, hoje a gente vai dar início aí ao nosso curso de Química, voltado tanto para vestibulares como escolas militares, beleza? Bom, para nossa primeira aula, eu dividi aqui ela em 3 partes. A gente vai trabalhar agora a parte 1, que diz respeito aos fundamentos de Química, tranquilo? Bom, vamos lá. Na primeira parte, a gente vai focar nas propriedades da matéria, beleza? Depois a gente vai trabalhar de uma forma mais específica o que vem a ser o conceito de substâncias, tranquilo? E, por fim, dessa primeira aula, a gente vai dar uma olhada no que vem a ser fracionamento de misturas, tranquilo? Bom, algumas literaturas, alguns concursos cobram essa parte aqui de fracionamento de misturas com esse outro nome aqui, análise imediata. Mas saiba você que é a mesma coisa, tranquilo? Bom, os conceitos iniciais. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro para você que a química geral, essa primeira parte que a gente está tratando, ela é bem teórica. O que isso significa? Que a gente vai dar um enfoque qualitativo aos fenômenos ou às definições aqui. A parte quantitativa, aquela parte de realmente você fazer as continhas, a gente vai deixar para depois, quando já estiver trabalhando lá na parte de balanceamento, cálculo de NOx, ou então até mesmo avaliar se um átomo é isoeletrônico, isóbaro e esses outros fenômenos que a gente vai avaliar daqui para frente. Mas vamos nos ater, por princípio, a esses conceitos iniciais, tranquilo? Dá uma olhadinha aqui no que eu vou definir para você aqui como sendo matéria. Bom, matéria é tudo aquilo que possui massa. Isso daqui é fundamental, cara. Abre o olho, ó. Opa, peraí. Rabisquei em cima todo errado. Vamos lá. Massa é um conceito importante e ocupa lugar no espaço, possuindo, portanto, volume. Cara, essas duas primeiras palavrinhas que eu já sublinhei aqui para você vão dar a noção do seguinte: massa é uma propriedade que todo objeto possui. Existe o conceito de massa zero? Existe. Mas isso significa que o corpo deixou de existir? Não. Beleza? Vamos lá. Massa vai ser avaliado no Sistema Internacional de Unidades como sendo quilograma, beleza? E volume no SI por metro cúbico, ou você também já ouviu falar através da definição de litro, beleza? Agora, para um próximo conceito que a gente vai trabalhar, que é a parte de massa e peso. Bom, disse para você que massa é uma propriedade. Tá aqui, ó. É uma propriedade. Deixa eu melhorar essa letrinha aqui. Beleza. Massa é uma propriedade da matéria. Enquanto peso, diz para mim, Telmo, o que significa? Bom, peso não é uma propriedade. Peso vem a ser uma força. Então, para começo de conversa, às vezes as bancas gostam de brincar com isso daí, né? Colocar que são conceitos iguais, né? Massa é a mesma coisa que peso. Bom, a gente vai trabalhar aqui diferenciando já com o foco de que você já tenha essa atenção na hora de ler o enunciado de uma questão, ter essa maldade, tranquilo? Então a gente vai diferenciar o conceito de massa e peso. Voltando, a noção de peso está atrelada à noção de força. E diferente da massa, que a gente colocou ali em cima, que vai ter um enfoque em avaliar a quantidade de matéria, no caso aqui vai ser medida pelo quilograma, a unidade do peso vai ser o Newton. Algumas outras literaturas, principalmente literatura voltada para a parte de engenharia que não se aplica à nossa aula, vai trabalhar com a noção de quilograma-força, beleza? Então, tá aí definido a diferença entre massa e peso. E agora, um conceito bem abstrato, mas eu preciso que você entenda que essa parte da aula é bem teórica. Então, a gente vai ter que utilizar dessa nossa capacidade do cérebro aí, da abstração.
Bom, substância. De maneira geral, substância é aquilo que é composto por elementos. Elementos quais? Olha aí, ó. Substância é... Opa, vou melhorar isso aqui. Saiu estranho. Substância é aquilo que a natureza coloca na forma de elementos. E quais elementos são esses? Bom, você reconhece lá da tabela periódica. Logicamente é. Vamos trabalhar aqui com o primeiro, né? Pode ser o hidrogênio. Pode ser o oxigênio. Nitrogênio aqui, ó, vários exemplos para você ter uma noção do que vem a ser substâncias formadas através de elementos. Tranquilo? Beleza? Então, essas aqui são as nossas noções iniciais. São os nossos conceitos basilares para a gente ter um bom entendimento do que está a vir pela frente. Beleza? Vamos lá. Agora, o enfoque nessa parte do edital de grande parte dos concursos, ou então até isso daqui é muito batido em questão, são as propriedades gerais da matéria. Como você bem leu aí, né? São comuns, aí ó, as propriedades gerais são comuns a todos os corpos materiais, beleza? E isso daqui é cobrado, cara, isso daqui realmente a banca, Escola Naval, perdão, EAN, SpaceX, Colégio Naval, que são os concursos militares que cobram a parte de química, e até vestibulares como o Enem, FUVEST, Unicamp, as questões exploram esse conhecimento aqui. Bom, vamos trabalhar um pouquinho o que são a definição deles. Vou aqui mudar a cor da caneta. Opa! Meu Deus! Vamos lá. Vou colocar aqui na cor azul para você ter uma noção do que são essas outras propriedades. Tem que gravar na ordem? Não! É mais para você ter uma noção de que elas existem e que se aparecer no enunciado de alguma questão, você sabe o que elas estão falando. Vamos lá. A primeira propriedade geral que a gente vai dar uma olhada é o conceito de extensão. Extensão, cara, ele só está pedindo para você avaliar o que significa o quê? Comprimento, largura e, logicamente, pode ser aí altura ou profundidade, né? Barra profundidade. E passa pra gente a noção de métrica. A gente quer medir tamanho, beleza? Beleza? Tá aí o nosso primeiro conceito. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no que significa divisibilidade, interpretado às luzes das propriedades gerais da matéria. Bom, o conceito de divisibilidade, ele quer simplesmente perguntar para você se, bom, dado um elemento, dado uma substância, é possível aplicar partições dela? Eu consigo fracionar, segmentar? Sim, a grande maioria das substâncias. Você aí na sua casa, se você, por algum motivo, cortar um pedacinho do seu dedo ali com uma folha de papel, você fracionou matéria, ou seja, aqueles elementos que compõem você, por exemplo, são divisíveis. Isso num olhar macroscópico, beleza? Então, divisibilidade é a capacidade da matéria sofrer partições. É intuitivo, né? Você consegue ler alguns aqui e perceber que os conceitos são intuitivos. Por exemplo, dá uma olhada nesse aqui de impenetrabilidade.
O que isso aqui significa? Bom, os objetos têm uma tendência a permanecerem com as suas características, a sua formação, a sua densidade, a sua composição, manter elas como estão. Isso significa que, por exemplo, se eu atravesso você com uma barra, teu corpo se funde à barra? Não, a barra continua sendo o mesmo material e o teu corpo outro material, outro objeto, assim por dizer, beleza? Então a impenetrabilidade é a característica responsável pela unicidade da matéria. Beleza? Bom, conceito de massa a gente já bateu ali. Está novamente aí, ó. Vou colocar para você o que você precisa guardar quando o cara fala massa. É uma propriedade extensiva que avalia a composição material e medida em quilogramas. Sempre quilogramas? Bom, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade que a gente vai avaliar a massa é sempre o quilograma. Pode ser em grama, pode ser, sim, as subunidades da matéria, né? Subunidades dessa unidade medida, o quilograma, vão ser trabalhadas em alguns exercícios. Tranquilo? Bom, conceito de inércia, cara, vem lá da física, mas aqui a gente não vai dar essa abordagem física, tranquilo? A gente vai simplesmente entender que inércia é a característica melhorar aqui. Opa. É a característica responsável por manter os corpos em sua posição original. Poderia elocobrar na definição disso aqui? Poderia, igual aquela da física, né? Que o que vem a ser a inércia é a tendência do corpo de manter-se em movimento, ou então permanecer no estado de sua condição original. Que aqui, pra gente, na química, essa definição atende muito bem. Característica responsável por manter o corpo em sua posição, seu estado fundamental. Tranquilo? Bom, elasticidade. Elástico de dinheiro, cara. É a capacidade da matéria de sofrer deformações e retornar à sua posição original. É a característica responsável por manter a matéria flexível, no caso, né? Beleza. Compressibilidade. Agora faltam definir só duas coisinhas aqui. A compressibilidade é o fator mecânico que a matéria, no caso, melhorar essa escrita aqui, é o fator mecânico que a matéria é capaz de suportar ao ser comprimida. E por último, descontinuidade tem relação direta com aquela noção de densidade.
Ou seja, é avaliar se um objeto é, em sua extensão, oco, maciço, ou se ele vai ser, por exemplo, aí no caso a gente pode avaliar mesmo como sendo oco ou maciço. Tranquilo? Vamos deixar por assim. Se um objeto é oco ou maciço. Tranquilo? Bom, sei que é pesado, são bastantes definições, mas da forma que eu coloquei aqui é a forma mais simples de você memorizar, de você carregar para sua prova. Beleza? Vamos dar continuidade. Falando ainda de propriedades da matéria, a gente vai entrar aqui nas propriedades funcionais. Graças a Deus a gente já vai começar a correr um pouquinho mais e as coisas vão ficar mais simples, pouco menos definições. Dá uma olhada aqui. Propriedades funcionais. Caracterizam um grupo de substâncias, grupo este denominado função química. Cara, função química, você carrega essa noção aí, pelo menos eu acredito, que desde quando você saiu do ensino médio, que é aquela noção do seguinte, você já sabe, né? Eu não sei se você teve esse desprazer aí de experimentar um ácido na sua vida. Ácido, deixa eu melhorar essa escrita aqui que ficou muito estranho. Mas nem todo ácido vai apresentar características danosas à tua saúde não, tá? Pode ficar tranquilo. Mas as funções químicas que a gente vai trabalhar basicamente vão ser função. São os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Bom, cada substância aqui, ó, pertencente a alguma dessas funções aqui, vai apresentar o que elas vão apresentar? Apresentam características funcionais distintas. Noção intuitiva aqui que é muito legal de você carregar para essa primeira avaliação de quando o cara vir trabalhar com isso aqui em alguma questão. Noção intuitiva, olha só. Ácido. Geralmente você associa àquilo que acontece no filme, né? Joga no metal, começa a borbulhar, começa a ter aquele efeito de realmente prejudicar, de causar dano. Isso é interessante. Já é a sua primeira noção intuitiva de que aquele grupo, aquela função ácido, apresenta essa característica específica dela. Por exemplo, sal. O NaCl, cloreto de sódio, você, por exemplo, por uma propriedade organoléptica, a gente já vai falar dela, você sabe que isso aí é salgado, ou seja, as funções químicas, elas vão se apresentar, elas vão delimitar para a gente características únicas de cada uma dessas famílias aqui, tá? Ácidos, bases, óxidos e sais. Tranquilo? Bom, para dar mais um exemplo, para deixar mais claro ainda, vamos diferenciar aqui, ó, o CO2, o dióxido de carbono dos efeitos do dióxido de nitrogênio. Ué, então, mas são a mesma função química, são óxidos? Sim, mas eu vou te mostrar aqui dois fatos que diferem uma molécula da outra. Aqui, ó. Dióxido de nitrogênio. Beleza? Bom, uma coisa muito interessante de você guardar aqui. Bom, são a mesma função química. São óxidos. Beleza? Mas a primeira coisa que difere um do outro, ó, para o dióxido de carbono, esse daqui você sabe que é o que você exala na sua respiração. Ou seja, ele é oriundo de um sistema
orgânico. Enquanto muitas vezes a gente encontra o dióxido de nitrogênio, sabe o nitro do carro do Velozes e Furiosos? É esse cara aqui, ó. Vai ser, muitas das vezes, fabricado artificialmente. Beleza? Algumas características para você já ir guardando que, quando você tiver um determinado grupo de substâncias, você consegue identificar as propriedades dela, avaliando quais são as suas funções químicas. Beleza? Vamos passar para a próxima aqui, a respeito de propriedades específicas da matéria. Tranquilo? Bom, propriedades específicas, como o nome já diz, a gente vai pegar as substâncias e já vai dar um olhar mais filtrado, um olhar mais apurado, com um enfoque em 3 coisas. Avaliar se, individualmente, essas substâncias possuem alguma dessas 3 características aqui, ó. A primeira delas, lembra aquele exemplo que eu te falei do NaCl? Aqui, ó? Vamos colocar aqui, ó, NaCl, o famoso sal de cozinha. Beleza? Bom, vamos especificar as propriedades desse carinha aqui. Vamos lá. Mas, logicamente, preciso citar para você antes essas definições. Vamos explorá-las aqui. Propriedades organolépticas. Identificamos com os sentidos. Quais sentidos e o que eu identifico? Bom, aqui eu posso observar brilho característico. Você concorda comigo que quando você pega os cristais de sal de cozinha, eles não são branquinhos, ali não reluzem à medida que você aproxima da luz? Então, brilho, cheiro, beleza? Não é o tipo de coisa que no sal, basicamente, a gente não vai, não é uma característica muito observável, mas a gente sabe, a gente sente o que dele? Sabor, né? Ou então a gente vai ativar nossos sentidos papilogustativos, né? Palavreado aí só pra gente adensar essa definição de propriedades organolépticas. Tranquilo? Bom, as propriedades específicas químicas. Basicamente, o que você tem que gravar aqui é que quando a matéria passa por uma transformação, quando ela sofre uma reação, quando o óxido de ferro vira ferrugem, ele só pode chegar a esse estado, a essa condição, porque ele é suscetível à reação química, beleza? Então, por exemplo, significa que se eu tivesse eu vou ter uma barra de alumínio e uma barra de ferro. Cada um dos dois vai reagir de forma diferente quando em contato com água. Isso significa que eles reagem de formas diferentes, logo as suas propriedades específicas possuem características químicas diferentes. Tranquilo? Basicamente, as questões de prova querem que você diga se quem vai reagir ou não, tranquilo? Mas a gente vai se atentar para esse início de conversa, trabalhar em cima das definições. E por último, vamos dar uma olhada aqui nas propriedades específicas físicas. Tranquilo? A definição diz pra gente o seguinte, que as propriedades específicas físicas vão ser delimitadas por 2 situações. Constantes matemáticas ou então um valor numérico atrelado à sua definição, ao seu significado. Beleza? Vamos então, as propriedades específicas, elas vão ser destrinchadas porque cada constante, cada número passa uma noção diferente de como a gente pode avaliar aquela matéria, beleza? Vamos dar uma olhadinha nelas aqui, ó. Bom, essas propriedades físicas podem ser você vai ver aqui, são 7, né? Então, e cada propriedade física dessa aqui está atrelada a uma constante ou a um valor numérico. Vamos dar uma olhadinha no que vem a ser PF. Bom, pega lá a tua molécula de água, não é verdade? Vamos lá aqui, ó. Vai ter um átomo de hidrogênio ligado diretamente a outros 2 átomos bem maiores aqui
de oxigênio. Beleza? Então, vamos avaliar as propriedades físicas dessa substânciazinha aqui, dessa molécula de água. Bom, a gente sabe que isso daqui é uma molécula de água. E a gente está interessado em identificar as suas propriedades físicas, beleza? Que vão dar essas características, é como se fosse a sua identidade. Na sua identidade, às vezes, não tem ali o seu RG, o nome do seu pai e da sua mãe. É para isso que significa, para isso que a gente utiliza as propriedades físicas. E em matéria de prova, ele vai cobrar ou a definição, ou que você saiba identificar a constante atrelada a esse tópico, a essa definição. Vamos dar uma olhada aqui no que vem a ser o PF. Bom, o PF, cara, é o ponto de fusão. Você vai ler aí nas suas questõezinhas que o PF é o ponto de fusão. O que vem a ser ponto de fusão? É a temperatura que o sólido vira líquido. Beleza? Para a água, você sabe que o ponto de fusão, ou seja, o ponto em que a tua água, que é ali, qual é o estado sólido da molécula de água? É isso aí, você acertou. É o gelo, né? Cubinho de gelo. Então, quando você aquece esse cubinho de gelo, ele vira o quê? Olha aí que beleza. Exatamente, vira água líquida. Tranquilo? Então aí você tem uma noção intuitiva que a grandeza atrelada, qual é mesmo? Mais ou menos ali? Isso aí, temperatura de 0 graus Celsius. Aqui, cuidado, eu coloquei grau Celsius, mas pode aparecer para você aí Kelvin, Fahrenheit, outras escalas termométricas que são aquilo que eu falei para você inicialmente, constantes físicas atreladas a um valor numérico. É isso que vai caracterizar as propriedades físicas, beleza? Dá uma olhada agora no que vem ser o ponto de ebulição, cara. Ponto de ebulição. Bom, ponto de ebulição, se eu falei para ti aqui em tratando da água, a gente avaliou qual é a temperatura que o cubinho de gelo vira água. Agora que eu tenho água no estado líquido, eu quero transformá-la em vapor. Logo, eu tenho que atingir o ponto de ebulição, beleza? Aqui, logicamente, o nosso exemplo é a água. Se a gente estivesse trabalhando com, por exemplo, o cloreto de sódio, que foi o exemplo anterior, logicamente que a temperatura que ele viraria vapor, o líquido, cloreto de sódio, entraria no estado de vapor, gás, é muito maior que a temperatura de ebulição da água, tá? Bom, e tratando disso, deixar escrito aqui, que a temperatura que o líquido vira vapor, belezinha? No nosso exemplo aqui, que é a água, essa temperatura você conhece aí na hora que vai fazer o seu café, é de aproximadamente 100 graus Celsius, beleza? Vamos lá, propriedade física de dureza, cara. Dureza, logicamente, aqui o nosso enfoque é avaliar se esse material ele tem capacidade de riscar outro, tá? Essa é a verdadeira definição física, né? Não é com relação a você dar uma pancada naquele material e ele sofrer pouca deformação, tranquilo? Quando a gente for falar de deformação, é relacionado ao conceito de tenacidade, tranquilo? Então, só para a gente já adiantar aqui também, tenacidade, capacidade de sofrer deformação. Não vem ao caso citar aqui qual é a grandeza que o módulo de Young vai trabalhar a parte de tenacidade, mas a gente pode entrar no sentido de que dureza não é a mesma coisa que sofrer deformação aqui no caso. A gente não está vendo se vai sofrer deformação, tá? A parte de dureza é a capacidade dessa molécula, desse objeto, de riscar outro objeto, beleza? Não vou apresentar para você aqui a grandeza física atrelada à dureza, porque isso daí é mais explorado na engenharia, tranquilo? Bom,
Vamos dar uma olhadinha agora no que vem a ser densidade, ductibilidade e maleabilidade. Densidade, você conhece lá da física, que é massa sobre volume, tranquilo? Basicamente é uma grandeza para ver se aquele corpo é maciço ou oco. A ductibilidade é a capacidade de transformar a matéria em fios. Transformar a matéria em fios, beleza? E maleabilidade, capacidade de transformar em lâminas ou malhas, beleza? Bom, para essa primeira parte aí, é bom a gente deixar bem explicitado o que vem ser, diferenciar, na verdade, para ti, o que são as propriedades gerais, as propriedades físicas e as propriedades químicas, às vezes ali, que a matéria vai dispor. Tranquilo? Bom, te espero no nosso próximo encontro e fica você aí com a nossa primeira parte da aula 1. Tranquilo? Valeu, forte abraço!